Amém. Deus é bom, né? E Ele está aqui, glória a Deus. Vamos à palavra de Deus? Abra aí a tua Bíblia no livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 3. Segundo livro. Aleluia. Amém. Acharam? Vamos orar? Espírito de Deus, faz coisa nova no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Faz coisa nova no meu espírito, no espírito dos meus irmãos. Mostra, Pai, as maravilhas da Tua palavra. Abre os nossos olhos, Senhor, esta noite. E que Teu Espírito tenha a liberdade para visitar as áreas mais escondidas do nosso coração. Que o Teu Espírito testifique a Tua verdade. Que a Tua palavra seja o nosso alimento e sacie a nossa fome nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Acharam aí? Ok. Deixa eu te dar um pano de fundo, explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui no texto que a gente vai ler. Logo que começa ali o versículo, vocês estão vendo ali o nome de um sujeito chamado como? Jorão. Nome estranho, né? Jorão. Jorão era filho do rei Acabe. Lembram do Acabe? Né? Eu estava conversando com meu marido do Acabe e aí eu me empolguei, né? Falei assim, aquele encapetado do Acabe. Ele era muito encapetado, né? Ele e a mulher deles eram muito encapetados. Bom, então, você já imagina o que está por vir, né? Porque o tal do Jorão é filho dos encapetados, certo? E ele começa a reinar porque Acabe morreu, ok? Nesse período aqui, Israel estava dividido. Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte tinha 10 tribos, liderada pelo rei Jorão. E o reino do sul, com 2 tribos, liderada pelo rei Josafá. Tudo bem? Bom, o rei dos Moabitas, eles pagavam impostos altíssimos para Acabe, durante o reinado de Acabe. A gente vai ler aqui. E esse rei, quando Acabe morreu, ele se rebelou. E agora eu não vou pagar mais nada. E agora eu vou atrás de Israel e eu vou agora declarar guerra. Vou contra eles, não vou mais pagar nada. O rei Jorão, sabendo disso, procura o rei Josafá, do reino sul, e vai lá pedir ajuda. Tipo, vamos ser aliados, vamos ser amigos, vamos nós dois contra o rei dos Moabitas? E Josafá falou, ok, estamos juntos. O rei Josafá, por sua vez, foi pedir ajuda para o rei de Edom. Então, a gente tem aqui um início de uma história de 3 reis contra um rei, o rei dos Moabitas. O rei dos Moabitas, o exército deles era muito grande, muito poderoso, muito forte. Eles estavam muito bem preparados para essa guerra. Tudo bem até aqui? Então, agora eu vou ler desde o versículo 1 para você entender aonde nós vamos chegar aqui na história. Vamos lá, versículo 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, reinou por 12 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe. Ele derrubou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, persistiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel e deles não se afastou. Um detalhe aqui.
ele destrói o altar de Baal porque era sabido, aqui nesse momento, que Baal era um fajuto, né? Que era um falso deus. Mas isso não deixa menos grave o pecado do Jorão. Se você, eu não vou abrir agora, mas se você quiser anotar, marca aí, primeiro livro de Reis, no capítulo 12, do versículo 26 a 30, você vai ler que pecado é esse que ele cometeu, os pecados de Jeroboão. Tá? Então ele destrói o altar de Baal, mas faz coisa semelhante. Então ele era um rei que não agradava o coração de Deus, não temia ao Senhor, não fazia nada bom aos olhos do Senhor, ok? Versículo 4. Ora, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava imposto ao rei de Israel de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Gente, pensa, é muita coisa que ele pagava, muita coisa. Não foi à toa que ele se revoltou. Tendo morrido então Acabe, versículo 5, revoltou-se o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Assim, nesse tempo, saiu Jorão de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: sim, irei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Perguntou ele: por qual caminho então iremos? Respondeu-lhe Jorão: pelo caminho do deserto de Edom. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. Marcharam por 7 dias, e até que não havia mais água para o exército, nem para os animais que estavam com ele. Olha só. Partiram os 3 reis, os 3 exércitos, pelo caminho do deserto de Edom. E esse momento aqui, quando dá o 7º dia, eles se encontram num vale. O vale é aquele lugar, né, um declínio entre montes. E aqui eles estão num vale de deserto, num lugar completamente seco, árido. E no 7º dia, acaba o quê? A água. E se acabou a água, gente, sente e chora. Não tem o que fazer. Não tinha mantimento, não tinha água. Eles estavam cansados, exaustos. Como é que eles iam guerrear contra o inimigo? Não tem jeito, era esperar a morte. Tanto que o Jorão já estava prevendo, e ele também tinha aqui, você lê, que ele tinha uma certa consciência do que o que ele fazia, Deus não gostava. E de certa forma, assim, Deus fez acabar a água, sabe? Naquele momento, por conta dos pecados dele. E aí, enfim, ali a gente pode pensar o seguinte: a guerra que nem tinha começado acabou. Porque sem água, sem mantimento, com soldados cansados, não tem o que fazer. Aí o rei Josafá, que dos 3 era o único que temia ao Senhor, pergunta para eles: há entre nós, há aqui nas proximidades, algum profeta que fale da parte de Deus? Quem estava lá? Quem era esse profeta? Eliseu. Vamos ver aqui que o Eliseu, como que ele aparece aqui em cena. Versículo 10. Então disse o rei de Israel: o Senhor reuniu os 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Josafá, porém, perguntou: há aqui algum profeta do Senhor para que a gente consulte? Então responderam: um dos servos do rei. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que auxiliava Elias. Bom, eles foram ao encontro de Eliseu. Quando Eliseu olha para a cara do filho do encapetado do Acabe, ele fala: perderam o teu tempo, porque não vou dizer nada. Não vou conversar com esse cara que não teme ao Senhor. Estou indo embora, tchau. E aí Josafá insiste, e ele diz assim, que ele só vai consultar o Senhor em consideração a quem? Ao Josafá. E ele vai falar com Deus. Amém? E aí acontece uma coisa muito interessante. Ele pede algo.
antes de falar com Deus? O que ele pede? Eliseu faz uma reivindicação. Ele manda chamar um arpista ou um tangedor, alguém que tocasse harpa. É muito interessante. E aí trazem então esse arpista. E aí você vai ler aí que quando o arpista começou a tocar, quando ele começou a louvar, veio sobre Eliseu o poder de Deus e a palavra de Deus foi liberada sobre Eliseu enquanto ele ouvia aquele som, aquela música, aquele louvor. Vocês se lembram quando Saul ficava perturbado? Diz que um espírito maligno, colocado da parte de Deus, atormentava Saul. E ele mandava chamar quem para fazer o quê? Para que ele acalmasse, ficasse calmo. Davi, para tocar a harpa. E toda vez que Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul. Bom, aqui a gente já percebe um segredo espiritual, né? O louvor, ele mexe com coisas, com situações, com pessoas, muda a atmosfera. A música tem o poder de... A gente vê até, por exemplo, eu vi outro dia, faz um tempo já, um filme muito interessante, que a mulher, o filho dela estava entre a vida e a morte no hospital, e ela era uma adoradora do Senhor. E aí o médico falou, olha, você até pode ficar com ele aqui, porque são os últimos dias dele. E essa mulher, de dia e de noite, cantava, de dia e de noite, cantava, louvava, cantava, adorava. E aí os médicos chegavam, as enfermeiras, para trocar medicação, aquela coisa toda, e ficava até com pena da senhora, né? Porque, ok, né? A mãe, deixa ela cantar. Só que algo tão tremendo aconteceu que o louvor, aquelas palavras... Porque, gente, é um mistério isso, tá? Eu não tenho essa compreensão do que exatamente a música pode fazer dentro de nós. Mas essa criança praticamente ressuscitou, porque ela estava morta, ela estava vegetando. Ela estava ligada só num aparelho ali. Então, ela já tinham dado a morte... Como fala? Isso. E esse menino acordou. E aí, depois, até um médico começa a estudar para ver o que aconteceu na cabeça, no coração, no corpo daquele menino. E a gente sabe que o louvor, ele faz a gente se conectar com Deus, né? Faz a gente, de alguma maneira, parece que aperta um botão, parece que abre uma chave, uma porta, não sei. E aí a presença de Deus vem, e quando vem a presença de Deus, vem a resposta, vem o conselho, vem aqui a provisão. Nesse caso aqui veio a água, né? Porque eles estavam ali no vale, esperando a morte, eles iam morrer. Não é que eles estavam esperando uma coisa que não faria falta, eles estavam esperando morrer. E quando Eliseu está ali diante, está ouvindo o Senhor, Deus fala para ele uma coisa um tanto interessante. Fala para ele, falar para aquelas pessoas que estavam ali. Fala para todo mundo começar a cavar o chão. No vale, eles estavam no vale, no deserto, terra seca, terra árida. Mande eles fazerem covas. Está vendo ali? Ou poços, né? Pode ser poços e pode ser covas. E Deus manda fazer muitos poços, muitas covas. Agora te pergunto, esses 3 exércitos que saíram de casa, eles saíram preparados para quê? Quando saíram para marcharem contra os moabitas. Eles saíram preparados para quê? Para guerrear. Então eles tinham o quê? Espada, lança e escudo, certo? Eles não tinham enxada. Deus está mandando cavar. Então, eu não tenho enxada. Por
Porque, gente, Deus pede umas coisas muito legais, né? Muito legais. Porque já podia, sei lá, porque ele podia falar assim para Eliseu: Eliseu, fala para eles dormirem porque amanhã vai chover. Não. Ele manda todo mundo cavar poço. Detalhe, eles estavam famintos, cansados, exaustos, sem água. Eu não imagino como é cavar poço numa terra que é seca e dura. Não sei se eles pegaram um escudo, eu fiquei imaginando, né? Eles deram um jeito. Se eles tacaram um escudo no chão com um lance, eu não sei o que eles fizeram. E Deus falou: façam muitos poços, muitos. Porque eu vou mandar água. Não foi do céu, ó. Veja bem. Vamos ver aqui. Versículo... Vamos no 16, olha. Assim diz o Senhor: cavai neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: vocês não vão ver vento, nem chuva. Portanto, contudo, todavia, este vale vai se encher do quê? De água, para vocês e para os vossos animais. Ainda isso vai ser pouco do que eu vou fazer, porque eu também vou entregar a vocês os moabitas, os inimigos. Gente, não vai ter sinal, não vai ter vento, não vai ter sei lá. Porque a nossa incredulidade sempre pede um sinal, né? Não é? A gente sempre precisa de uma prova, de um sinal, E é interessante porque Deus fala na sua palavra que a gente tem que andar não por sinais, mas por fé. Não ande por vista, ou não ande por sinais, mas ande por fé. O que, na minha opinião, é uma coisa dificílima. Eu fico imaginando cada um cavando o seu poço, e fico imaginando que cada um cavou o seu poço na medida da sua fé. Os pessimistas e os incrédulos deviam estar cavando e pensando assim: gente, esse buraco aqui é a minha própria cova, né? Eu estou cavando aqui, esse negócio não vai dar muito certo, e quem vai cair nesse buraco aqui sou eu. Por quê? Fala sério, vai vir água de algum lugar? Nem é de chuva. E aí, olha só. No versículo 20. Na manhã seguinte, eles estavam fazendo ali um momento de oferta ao Senhor, oferecendo cereais. E vieram as águas pelo caminho de Edom. E a terra se encheu de água. Gente, encheu de água. Encheu, lotou de água. Aqueles poços foram cheios de água. E vieram do monte, as águas escorrendo. Eu não sei como isso aconteceu, mas deve ter sido incrível. O mais incrível é a gente pensar como Deus usou isso para dar vitória para Israel. E a gente pensar que essa água é uma coisa tão tremenda. Esse lugar estava seco, esse lugar estava árido, esse lugar era um lugar provavelmente de morte. O vale normalmente é um lugar escuro, solitário. Mas a gente aprende na palavra que o vale não é um lugar para a gente ficar, mas é um lugar apenas para a gente passar. Só que quando a gente chega no vale, a gente tem a sensação de que a gente vai ficar e vai morrer. Então a gente pensa ali em homens que estavam desanimados, exaustos. Alguns fizeram os poços, mas estavam incrédulos. A gente imagina ali, talvez, eles murmurando, com sede, com fome. E esses 3 reis aqui até com medo do que vai acontecer. Vocês se lembram quando Jesus se encontra com a mulher samaritana? Na verdade, ela se encontra com ele, mas ele estava ali, bem de propósito, para conversar com ela. Ela foi buscar o quê no poço? Água. E aí, ele diz para ela: se você beber
da água desse poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. E ela fala, então me diz aonde tem essa água. E ele diz o quê? Eu sou a água, basicamente. Aonde eu busco a água? Não, eu sou a água. Quando ele se declara pão da vida, não é que ele vai dar o pão, porque no Velho Testamento ele dava o pão, não dava? Aí no Novo Testamento ele fala, agora eu sou o pão. Me comam, me bebam. Quem tem sede, venha a mim. Quem tem fome, vem a mim, porque eu vou saciar a sede e a fome. Essa água que ele enche ali os poços, hoje nós temos esta água em forma de pessoa, e esta água sacia a minha sede, sacia as minhas debilidades. Quando diz ali, no Salmo 23, que ele refrigera a minha alma, e ele me leva a águas tranquilas de descanso. São águas de descanso, são águas de refrigério. Refrigera o quê? A minha alma. Quando eu estou no vale, ele manda a água para refrigerar a minha alma. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, e não ainda que eu morra nele, ainda que eu fique no vale, mas que eu passe, eu não vou temer mal algum, por quê? Porque ele está comigo. Então, ao mesmo tempo que o vale é um lugar de medo, é um lugar de escassez, ao mesmo tempo Jesus, no caso aqui, Deus se revelando como aquele que supre o cansaço, a sede, e aqui a gente não está falando só de sede física, mas de sede também, a gente sabe, espiritual, né? E quantos de nós, às vezes, a gente assim, quando menos espera, está no vale? Não é assim? Porque nem sempre o vale é anunciado, né? Quando você vê, você está no vale. Eu penso que esses 3 exércitos aqui, eles calcularam mantimento e água, e eles não estavam planejando morrer no 7º dia. Eles estavam planejando ir atrás dos moabitas, certo? Eles não estavam planejando morrer no 7º dia. Algo aconteceu. Acho que quem calculou a água, calculou errado, sei lá. Ou beber água demais. Algo aconteceu que eles estão ali no vale. Isso acontece com a gente, da gente, de repente, está no vale. E aí estamos cansados, sem esperança, com medo, sem emprego, sem sustento. Que mais? Recebeu uma notícia de enfermidade, aquela coisa de repente, você não estava preparado. E, enfim, uma opressão espiritual, um momento que você não estava esperando. E o que a gente faz quando a gente chega no vale? O que Josafá fez como um homem que temia ao Senhor? Ele buscou ao Senhor. Mande chamar um profeta e vamos saber o que Deus, qual é o plano de Deus para estarmos aqui nesse vale. Quando você chegar no vale, clame ao Senhor. Jeremias, no capítulo 29, coloca para mim, Vlad, esse versículo eu amo muito, muito, muito. Porque diz ali o texto que se eu buscar, se eu clamar, eu vou encontrar. Se eu clamar ao Senhor, Ele vai me ouvir. Tem aí, Vlad? 29, 12. Ah lá, isso. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Próximo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí o versículo 14 eu amo. Porque eu quero ser o quê? Achado
Gente, Deus fica assim, ó. Aqui, ó, aqui. Eu, ó, tô aqui. No meio, aqui. Deus não quer que você morra no vale. Deus quer que você o encontre no vale. Entende? Deus quer que você o procure e o encontre. Já brincou com criança de esconde-esconde? É muito legal. Porque assim, ela fica naquela dificuldade para te encontrar. E normalmente o pai, ou a mãe, ou o adulto, fica meio que naquele lugar assim, meio aparecendo, sabe? Para coitadinha da criança não ficar procurando 10 horas. E aí a pessoa fica meio que assim, tipo, tô aqui. Eu sempre penso Deus assim, sempre. Eu fico pensando, quando eu penso em Deus querendo que eu o encontre, eu fico pensando Ele me chamando, sabe? Ô, tô aqui. Não é aí. Não, é aqui. Porque Ele quer que eu o encontre. Quando eu buscar de todo coração. E as águas dele, as águas que restauram, que curam, que saram, que matam a sede, a água viva, quando eu busco, essas águas me saram. Ele mesmo, como bom pastor, me guia neste lugar de descanso. Isso é maravilhoso. E aí, gente, os moabitas, os inimigos, eles estavam lá no monte, ok? Quando amanhece o dia, diz que eles olham lá para baixo e eles... Gente, olha o que Deus fez. Batendo o reflexo do sol, eles olham para aquela água e a água está como sangue. A mesma água que saciou ali todo mundo, agora ela está servindo como um sinal para o inimigo. Eles olham aquele sangue e falaram assim, gente, nem teve guerra, porque os caras lá já se mataram. Tá tudo certo, vamos descer lá porque a guerra está ganha. Só que não. Porque quando eles descem, o exército de Israel estava bem acordado, bem vivo, todo preparado para atacar. E eles atacam os moabitas. Ok? Quando o inimigo olha para mim, ele vê o quê? O sangue. E aí é bom que ele pense já, porque é que a briga já acabou. Não vai ter mais briga. Porque eu tenho sangue. A briga já foi. Se o sangue está em mim, é porque a briga já aconteceu, concordam? Então não tem mais briga. Ele vai perder o tempo dele se ele descer. Porque se ele descer, eu vou estar bem pronta para atacá-lo. Gente, essa coisa do sangue é uma coisa tão séria, né? Lá em Êxodo, no capítulo 12, quando a gente vê que Deus mandou o povo passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, não foi? Quando o espírito de morte é solto, ele não entrava aonde tinha o quê? O sangue, a marca do sangue. Como algo que bloqueia, como algo que sinaliza diante do mundo espiritual. Aonde tem o sangue, ele não pode entrar. Gente, tem um texto aqui em Apocalipse. Eu te dei esse texto de Apocalipse, Vlad? Por favor, coloca lá. Esse texto é uma coisa assim de arrepiar tudo. Porque eu estava pensando no sangue, essa coisa desse poder deste sangue. E olha o que diz esse texto, que poderoso. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O sangue dele me comprou. O sangue dele me tirou do vale da morte
O sangue dele me salvou. O sangue dele agora é visto por Satanás e seus demônios. Gente, o sangue é um negócio muito sério. Muito sério. Eu imagino que Satanás treme na base por causa do sangue. E ele me comprou de volta. Por que de volta? Porque eu era dele. Só que quando ele morre por mim, ele destrói a legalidade de Satanás, destrói o escrito de dívida que era contra mim e ele me toma de volta. E é esse sangue que é a marca na minha vida e na tua vida. A mesma água que saciou a sede do povo. Gente, a água vira sangue. Ou não vira sangue, mas faz com que eles vejam que é sangue. Aquele que é a água da vida, aquele que tem as águas da vida, é o que me selou com o sangue dele. E quando o inimigo olha, ele vê o sangue. É muito tremendo, muito tremendo. E o que isso diz para nós hoje? O que essa história de poço diz para mim e para você? Algo muito profundo e simples ao mesmo tempo. Jesus Cristo é suficiente para mim. Jesus Cristo é suficiente no vale. Jesus Cristo está ali no vale. E Ele quer me levar para o monte. As águas que correm do trono de Deus, elas me restauram, elas me curam. Se eu buscar, eu vou encontrar. Se eu clamar, eu vou ouvir. Se eu fizer como Eliseu, o Senhor vai liberar a estratégia. O Senhor vai dizer, faz assim, pode não ser cavar poços. Mas a figura de cavar poço é uma coisa muito interessante, porque o cavar poço, fazer as covas, fala de um preparo espiritual. É uma coisa que eu tenho que fazer. Quando diz ali em Jeremias, clama, quem vai clamar? Eu. Quem vai falar? Eu. Quem vai procurar? Sou eu. Cavar poços fala de prepararmos para receber as águas. Fala de preparar o meu coração para o milagre. Aonde Deus manda chuva? Na terra que está pronta. Deus não desce para colocar semente na terra. E Deus não desce para limpar a terra. Você limpa a terra e você põe a semente, não é assim? E Ele faz o quê? Manda chuva. Ele não vai descer para cavar poços. Você cava os poços e Ele manda água. Fechou, é ótimo. Esse Deus está disponível para mim e para você. Esse Deus está disponível para saciar as minhas necessidades emocionais, físicas, espirituais. Eu não sei se alguém aqui está vivendo um momento de estar vivendo assim. Você faz orações, mas as suas orações são secas. Sabe o que é oração seca? Aquela oração que não rola. Eu já tive momentos que as minhas orações eram secas, é um horror isso. É aquela coisa assim, não acontece nada, parece que o teu quarto, o teto está até mais baixo e não passa a oração, você não ouve a Deus, você não sente a presença dEle, você ora e nada acontece. E está vivendo esse momento de aridez, sabe? De secura. De não conseguir ouvir. Ou a gente vive, às vezes, um momento que a gente está tão exausto, tão cansado, que a gente mal consegue orar. E quando a gente chega no poço, como aquela mulher ali, a samaritana, chega no poço,
Ela foi ali simplesmente buscar água para aquele dia. E aí você chega diante de Jesus e ele fala, não tenho água só para hoje. Eu tenho água para amanhã, eu tenho água para terça, eu tenho água para quarta, eu tenho água para sempre. Gente, você chega diante dele porque ele é um Deus que supre as nossas necessidades, não é? Não é? Ele me dá o pão todo dia, não dá? Mas aí ele chega para você e fala assim, eu quero ser mais do que o pão. Eu quero te dar mais do que o pão, eu quero me dar a você, porque eu sou o pão e eu sou a água, eu sou tudo. E você vai lá todo dia e busca o pão, todo dia busca a água. Ele fala, gente, outro nível eu quero levar vocês. Eu quero ser o pão, eu quero ser a água, eu quero ser o Deus que sara no vale, eu quero ser o Deus que te cura. E eu quero ser o Deus que te dá mais do que pão. Porque, gente, pão, só pão. Quando ele se apresenta como pão, você olha para o pão e fala assim, gente, eu não quero mais pão. Hã? Ele fala, eu sou a água da vida. Se você beber de mim, você não tem mais sede. Você olha para um copo de água e fala, gente, isso é ridículo. Não quero mais isso. Eu quero ele. As águas nunca vão acabar com ele. Nunca vai ter crise. Com ele nunca acaba. Com ele é presença o tempo todo. O tempo todo. É tão tremendo isso. Eu quero orar por você. Porque Jesus, ele está aqui. E ele está diante de nós. E ele é muito mais do que água e do que pão. Muito mais, muito mais, muito mais. Ele é o que está sentado no trono. Ele é o Cordeiro. Ele é o Deus justo, poderoso, santo. Ele é o bom pastor. Ele é o leão da tribo de Judá. É o Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. E Ele está aqui. E eu queria orar em específico por você que precisa de uma palavra de Deus. Por você que está no vale e está com sede. Por você que está passando por uma situação difícil, seja de enfermidade, seja na tua casa. Queria orar por quem se vê assim como aquele exército, sem direção, sem rumo, e precisando de uma palavra da parte de Deus. Talvez você esteja como aquela mulher samaritana que foi no poço pegar água, e você nem sabia que você precisava de muito mais do que só água. Diz ali em Apocalipse que tem um rio que corre do trono de Deus, uma água cristalina, pura. E essas águas nunca acabam, nunca acabam. E essas águas são águas que saram, que curam. Jesus, 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 Jesus. Oh, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Se é você que precisa dessa oração, vou pedir só para você ficar em pé no teu lugar. E nós vamos clamar juntos ao Deus que intervém. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, Senhor.
Nós precisamos de Ti, Pai. Oh, Jesus, eu clamo, Pai, pela intervenção poderosa, Pai. Eu clamo, Pai, para que o Senhor visite agora os meus irmãos aqui. Eu oro por essas terras secas, por essas terras áridas, Pai. Traz as Tuas águas, Jesus. Traz as Tuas águas, Pai, nesse deserto. Neste lugar solitário, Pai, venham as Tuas águas. Vem saciar, Pai, a sede deles essa noite. Vem sarar, Pai, toda enfermidade. Vem sarar toda dor, Pai, toda angústia. Vem sarar toda opressão, Pai. Vem tirar toda a opressão do vale da sombra da morte. Vem tirar todo o peso, Pai, todo opróbrio, todo medo. Todo medo de morrer no vale. Todo medo de ficar sem provisão amanhã. Todo medo do que pode acontecer. Oh, Senhor. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Visita aquele que agora tem medo. Que tem medo de acordar amanhã. Tem medo de não conseguir. Visita, Pai, aqueles que não estão conseguindo te ouvir, Senhor. Que até acham que o Senhor não fala mais. Mas o Senhor quer ser encontrado. Aparece na frente deles, Pai, para eles te verem. Sinaliza, Pai, onde o Senhor está. Sinaliza o caminho. E assim como naquele dia ali, Pai, o Senhor liberou sobre Eliseu, Pai, uma palavra profética. Assim como aquele povo ali te obedeceu mesmo sem entender. Eles cavaram os poços e o Senhor encheu de água. Eu oro para que nesta noite o Senhor libere a Tua palavra profética, Pai, sobre estes que estão aqui em pé. Fala com eles, Pai. Mostra para eles o que eles têm que fazer. Mostra para eles, Pai, se eles têm que cavar os poços. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos dê essa noite uma medida de fé a mais. Porque quando a gente está no vale, Senhor, é tão difícil de crer. Mas nós queremos ser o povo que crê. Que crê. A gente não precisa ver para crer. Nós somos um povo, Pai, que crê, que anda por fé. E mesmo cansado, Pai, a gente vai fazer buraco na terra que está seca. Porque, Pai, durante a madrugada, o Senhor vai fazer escorrer essas águas e vai encher os poços. Eu oro, Pai, por esta madrugada. Enquanto os meus irmãos estiverem dormindo, Senhor, visita-os. Porque o Senhor é um Deus que dá aos seus amados enquanto nós dormimos. Visita-nos, Senhor. A Tua palavra, Pai, nós queremos a Tua palavra. O Teu Espírito fala conosco, Senhor. Pai, eu oro por aqueles que estão numa rua sem saída, Pai, não sabe para onde correr, não sabem o que fazer. Eu oro por aqueles, Pai, que estão numa situação que, humanamente falando, não tem saída. Eu oro para que o Senhor se revele esta noite como o caminho. O Senhor é o caminho. O Senhor é o caminho. O Senhor é o caminho. E que no vale a gente possa Te adorar. E que no vale a gente possa Te buscar.
te louvar pelas águas que ainda não chegaram, mas pelas águas que virão, porque o Senhor é fiel. Oh, Jesus, libera a tua palavra, Senhor, as visões. Libera, Pai. Jesus, 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 Jesus.